Olá, prezado ouvinte, tudo bem com você? Creio que sim. Graça de Deus, o poder de Jesus está sobre todos nós. Queremos dar um bom dia, desejar um bom dia, dar as boas-vindas a este lugar especial de comunhão com Deus chamado Orvalho da Manhã. É um prazer e uma alegria buscar a presença de Deus nos primeiros momentos do dia. É uma alegria a presença do Senhor. Que faça em nós morada a presença de Deus. Que faça em nós habitação constante, permanente, o Senhor Deus em nosso coração. Hoje é um dia muito especial, sexta-feira. Vamos responder aqui através desse programa Orvalho da Manhã uma pergunta de nossos ouvintes. Um ouvinte muito especial fez uma pergunta em relação à depressão. Qual a visão bíblica? Como podemos entender a depressão no contexto bíblico e o que a religião tem a dizer sobre isso? Esse é o tema, tá bom? É a resposta para esta importante pergunta feita. Às sextas-feiras nós temos este quadro de respostas. Se você tem uma pergunta que reputa importante, queira receber uma explicação bíblica, então deixe o seu recado através do 19 9 97 93 97 85. Teremos o maior prazer em atender o seu pedido. Deus o abençoe ricamente. Queremos também lembrá-lo de que esse programa tem oferecido literaturas maravilhosas para você. O Grande Conflito, este livro, essa literatura clássica, A Chave da Virada sobre saúde emocional, de certa forma um dos assuntos que vamos tratar hoje, não é? E também este livro aqui foi um livro que já foi distribuído, não o temos agora, mas um assunto muito importante, o segredo do bem-estar emocional, o poder da esperança. Finalmente eu quero mostrar-lhes este aqui, incentivamos muito que você tenha, é gratuito, peça para nós, Jesus, restaurador da vida, para você entender mais e melhor a palavra de Deus. É com alegria que neste momento, através da Rádio Mundial FM Web, recebemos uma importante mensagem de Deus através de um hino muito especial que escolhemos para você neste momento. Arautos do Rei, Senhor da Vida. Preste muita atenção e esta mensagem combina com o tema de hoje. Tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu, e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao e até me emociono em pensar, mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Quero ter a mesma fé
destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem me tocar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor. Eu tenho certeza que você apreciou este belíssimo hino de Arautos do Rei, Senhor da Vida. É uma oração, é uma conversa com Deus. Deus é aquele que está ansioso por nos ajudar. Podemos dizer assim, né? Se podemos usar esta palavra, ansiedade, no bom sentido. Ele está querendo ardentemente ajudar e ter comunicação com os seus filhos. Hoje vocês estão vendo aqui uma pessoa muito especial nos estúdios, é a Terezinha Bartarim. É minha mãe, uma pessoa muito especial para mim. E ela tem um dom muito especial. Entre vários dons que ela tem, um deles é gostar de correr, corre muito bem, tem uma saúde especial e também tem uma memória muito boa. Ela mora na cidade de Conchal, está aqui passando uns momentos conosco. E ela, neste momento, vai dar uma saudação e depois vai declamar uma poesia para nós. Bom dia, Terezinha. Bom dia aos ouvintes aqui dessa rádio, com a paz do Senhor Jesus. Uma poesia sobre o tempo. Sou o tempo que passo e que passo, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm, formo as horas que passam no mundo, formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos, vou correndo sereno e constante,
Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai, porque a vida é pequena, e não há para os tempos demora. Não gastai os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. Está aí este conselho belíssimo em relação ao tempo. Tempo é um presente muito especial, muito especial. Todos temos 24 horas. Cada um usa de um jeito, não é? Mas cada um vai ser responsável do jeito que tem usado o seu tempo. Que presente maravilhoso. Muito obrigado pela participação. Pode voltar outras vezes, tá bom? Vamos chegando então neste momento, queridos, à parte central da nossa programação de hoje. Como dissemos, o programa de hoje tem o objetivo de responder uma inquietude, uma necessidade de um de nossos ouvintes, e temos a certeza que essa resposta será de proveito para muitas pessoas. Nós vamos então introduzir esse tema, que é o tema da depressão, a visão bíblica sobre isso. Algumas pessoas entendem que depressão é alguma coisa espiritual, né, que está relacionado à questão espiritual. Mas vamos trazer aqui uma visão bíblica e uma visão bem equilibrada sobre este problema que tem acometido muitas pessoas. A depressão é chamada de transtorno do século. Transtorno do século. E de acordo com os especialistas, em 2030, possivelmente, a depressão será, podemos dizer, a enfermidade ou transtorno número 1 no mundo. Então, precisamos dar bastante atenção a isso, tá bom? Vamos fazer, então, neste momento, a leitura de uma porção bíblica, de uma história, um episódio na vida de Elias. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 a 18. Uma leitura aqui especial. Preste bem atenção neste episódio, ele é muito interessante. Começo lendo: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se decreto amanhã, a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Verso 3 agora. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Verso 4 eu leio: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E disse-lhe Deus: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento.
e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Nafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Esta é uma porção muito interessante da palavra de Deus, e aqui é claro, é evidente, a Bíblia não tem a palavra depressão, não tem esse transtorno ali nestas palavras, mas aqui é evidente que Elias entrou num processo depressivo, entrou num ciclo depressivo e Deus o tirou deste ciclo. E é interessante, vamos trazer aqui algumas dicas para vocês sobre essa questão da depressão, e o método que Deus usou, sim, é perfeito, é o método que nós, de certa forma, precisamos usar se queremos vencer a depressão, tá bem? Então, aqui já fica claro de que servos tementes de Deus muitas vezes podem entrar em depressão. Nós, como seres humanos, somos fracos, somos falhos, nossa estrutura é pó. E ainda com o pecado, não é verdade? Nós temos, e cada um é diferente um do outro. Algumas pessoas reagem na vida se escondendo, essa palavra é muito forte, mas somatizando, colocando para dentro de si os problemas emocionais. E esses problemas emocionais vão trazer problemas físicos, né? São as enfermidades que nós podemos dizer que são as somáticas. A mente afetando o corpo. Existem doenças que o corpo afeta a mente, mas existem doenças que começam na mente. A autora norte-americana Ellen White diz que 9 entre 10 doenças têm sua origem na mente ou na cabeça. Olha, 9 entre 10, de acordo com ela. Muito do que pensamos. E alguém pode dizer, mas esse negócio de pensar, isso aí é minimizar as coisas, isso é muito fácil. Não, isso é muito difícil. O pensamento é algo muito importante. Os pensamentos promovem emoções. As emoções promovem esses sentimentos fortes produzem reações orgânicas, químicas. Tá? Não estamos dizendo que é coisa pequena ou de criança. Na verdade, todas as pessoas, todos nós, precisamos entender mais e melhor o nosso corpo e dominar a nossa mente através da construção correta de bons pensamentos. Neste livro que mostro para vocês, O Poder da Esperança, também de Julian Melgoza e Michelson Borges, é interessante aqui os capítulos desse livro, dizendo que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse, excesso de presente. Excesso de presente. Então, como diz aqui, depressão tem a ver com o passado, tá? Tem a ver com o passado. Ansiedade é igual a aflição. E depressão, dizem os especialistas, que é tristeza, apatia, perda do prazer naquilo que
dava prazer. Cuidar dos pensamentos negativos e da desesperança. Estes são os cuidados que precisam ser tomados para haver a superação da depressão, tá bom? Como dissemos, pensamentos negativos sobre elas, sobre as pessoas deprimidas, né? Sobre elas mesmas, sobre o mundo e sobre o futuro, precisam ser trabalhados com a esperança. A pessoa depressiva, ela tem problemas de pensamento. São recorrentes os pensamentos negativos sobre si mesma, sobre o mundo e sobre o futuro. Tá? Muitas vezes a depressão é por causa de trauma de infância, mas a pessoa ou uma criança sensível e que tem trauma de infância pode então desenvolver com relativa facilidade esse quadro depressivo. A visão correta de Deus é muito importante para a nossa saúde mental. Veja, correta sobre Deus. Vejamos aqui João capítulo 17, verso 13, um verso muito importante nesse sentido. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha, muitas vezes nós temos uma criação, ou tivemos uma criação, a infância, que não foi das melhores. Uma criança sensível pode trazer aí gatilhos para que depois entre em depressão. Mas a visão de Deus como um pai amoroso, ela é libertadora. Ela é libertadora. E de acordo com a palavra de Deus, conhecimento de Deus é vida eterna. Trago aqui algumas coisas muito importantes para aquele que quer se libertar. Medicamento como parte do tratamento, assim como a psicoterapia. Outra dica: relação médico-paciente pautada em confiança. Terceira dica: psicoeducação. Aprender a pensar direito. 4. Terapia ocupacional. 5. Exercício físico. E, relacionado a isso, esporte. Quando nós verificamos ali o texto bíblico, nós vemos que Elias, ele foi desafiado, de certa forma, a fazer atividade física. Descansou, nutriu-se bem. E depois Deus colocou as coisas, os pensamentos dele no devido lugar. Ele achava de que só ele tinha enfrentado oposição, só ele era fiel. E Deus foi dizendo, não é somente você. E você precisa trabalhar mais um pouquinho. Vai fazer isso, aquilo, e falando de esperança. E Deus disse, olha, já coloque alguém no seu lugar, porque eu tenho algo glorioso para você. Esperança, esperança. Esperança é curadora, é curativa. Olhar o futuro com coragem. Saber que o futuro será, com a graça de Deus, melhor do que o presente e muito melhor do que o passado. Porque aquele que anda com Deus tem que ter esse tipo de pensamento. O tempo já vai se escoando, vai correndo muito rápido, né? Eu quero trazer aqui os últimos versos da Bíblia. Eu creio que está ficando claro de que o problema da depressão é igual a outros problemas que temos na vida, né? Problema de câncer, um problema em algum órgão do corpo. A questão é no cérebro, a química cerebral, afetando então a esperança, tá bom? Não é nada algo no sentido espiritual. Claro que envolve, sim, correção de trajetória e de pensamentos. Mas algumas coisas importantes aqui. Rapidamente. Busque ter uma visão das maneiras erradas de pensar sobre seu valor pessoal e corrigir isso. Outra dica: tríade depressiva
de Beck diz: visão negativa de si, do mundo e do futuro. Cuide com isso. Tenha uma visão positiva. Outra dica: pensar se tem cultivado, ver sua pessoa negativamente. Outra dica: aprender a se valorizar, se respeitar, ter autocompaixão. Olha a próxima dica: perdoar os pais pelos erros na criação de seus filhos. Outra dica: não nutrir a ideia de que alguém humano poderá preencher tudo o que faltou de afeto lá atrás. Outra dica: ajudar alguém que sofra. E última dica: a melhora pode depender mais de compreender as causas e trabalhar nelas conscientemente do que de medicamentos. Quem fica só em cima de medicamentos pode ter muita dificuldade para sair da depressão. Precisa de atitudes corretas, pensamentos corretos, e isso vai ajudar imensamente a sair da depressão. Os últimos versos, então, são Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha a importância aí de dominar o seu espírito. Podemos dizer, pensar ou repensar os seus pensamentos. Lamentações, capítulo 3, 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ok, tem uma tradução que diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente, uma palavra-chave. Estamos chegando ao final dos versos, Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que maravilha, que pílula de ânimo. Finalmente, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que palavra de esperança, não é, querido ouvinte? Nesse mundo aqui temos muitos desafios, mas Jesus é a certeza da vitória. Ele venceu e com ele venceremos também. Se você tem lutado com a depressão, saiba que isso vai passar. Se você se apegar a Deus, se apegar aos mecanismos de perdão, reconciliação, pensamentos positivos, aprender a repensar os seus próprios pensamentos, também entrar em tratamento médico, tudo isso é muito importante. Dentro de pouco tempo, sua mente estará perfeita novamente, seus pensamentos estarão corretos novamente, tá bom? Cultive a esperança, cultive também a fé, cultive a graça de Deus. Neste momento, vamos partir para a intercessão. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer porque o Senhor é sempre nossa força, nossa cura, nosso libertador, e tem dado múltiplas formas de socorro para nós. A ação prodigiosa e direta, o que chamamos de milagre, a atuação de pessoas para nos ajudar, médicos, profissionais de saúde, amigos, verdadeiros conselheiros, e também mecanismos naturais de correção que nos curam,
A vida ao ar livre, o exercício, o ar puro, a luz solar, entre outras coisas, principalmente confiança no poder de Deus. Ó Senhor, abençoe de forma especial nossos queridos ouvintes, passando por aflições ou bonanças, que jamais nos esqueçamos do Senhor. Oramos de forma especial pela Isabel, pelo Flávio, pela Tânia, pela Aparecida, pelo Isaías, pelo Ricardo, pelo Edinaldo, pelo José, pelo William dos Santos, pelo João Roberto e todos os outros e demais queridos ouvintes. Que a presença do Senhor na vida deles seja constante. Que uma felicidade por caminharem com Cristo seja uma felicidade profunda, curativa, redentiva, e que a esperança do retorno breve do Senhor Jesus e que a certeza da fé de que somos imensamente amados pelo céu seja curativo em nosso coração, em nossa vida, em nosso lar, em nossa sociedade. Obrigado pelo final de semana que está chegando e pela semana que passou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos dizendo amém. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao final de semana, é momento de adoração. Encontre a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto de você. Teremos o prazer de receber você e a sua família. Forte abraço e até logo, se Deus quiser.